Bom, boa noite a todos e todas. Primeiro eu peço licença para falar aqui, né? Como a Marleninha me apresentou aí, para quem não me conhece, meu nome é Caio, eu trabalho no Luz e Amor já tem um tempinho aí, né? Entrei pelo Coen e tal, como todo mundo, e eu dirijo a reunião de segunda-feira da Gênese, que inclusive estão todos convidados a participar conosco lá, uma reunião muito gostosa, um livro maravilhoso, né? É isso aí, ó. E nessa quarta-feira o Mário não pôde vir, e aí ele me pediu para tocar aqui o estudo, né? Então eu vou pedir licença para vocês para fazer isso. Então estamos numa mesa redonda, eu não vim aqui dar aula, eu vim aqui estudar junto com vocês, e eu sei que esse grupo aqui é muito estudioso, que já me falaram isso. Tá? Então eu vou tentar manter mais ou menos o que o Mário costuma fazer. Eu assisti a aula passada, a reunião passada. Então a gente vai lendo e vamos conversando sobre o texto, né? A gente está em dezembro de 63 e hoje vai ser um caso de possessão. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e eu vou seguir o método do Mário. Vou pedir para a Soraya ler para nós, se ela puder. Opa, já estou aqui. Então tá bom. A única coisa que isso é um costume meu, o que tiver em negrito fui eu que coloquei, e o que tiver em azul fui eu que coloquei, não está na revista. É porque às vezes tem algumas palavras que um termo é um pouquinho que a gente não usa muito, eu gosto de colocar um sinônimo entre parênteses, só para ficar mais fácil a compreensão. E aí a gente vai conversando, tá bom? Vou compartilhar aqui com vocês então, e fiquem bastante à vontade, por favor. Só um minutinho. Aí, Soraya, pode ficar à vontade, tá? Tá, joia. Vamos lá. Dissemos que não havia processos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição. Tem um barulho que eu não tô. Tem um barulho estranho. Será que é o meu microfone? Acho que deu certo. Obrigada. Dissemos que não havia possessos no sentido vulgar do vocábulo, mas subjugados. Mudamos de opinião sobre essa afirmativa absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Tá, só um minutinho, Soraya, eu vou só fazer um comentário aqui. Tá. O Mário até tinha me avisado sobre essa mudança de opinião de Kardec, que é muito importante a gente ressaltar. Então, a gente vê aqui o caráter científico de Allan Kardec. Por quê? Porque ele tinha uma opinião e, através do próprio método dele, ele muda essa opinião, né? Num exercício de humildade e de compromisso com a verdade. O que acontece? Até então, Kardec não utilizava, não concordava com o termo possessão. Né? Ele falava só, aqui, ó, dizendo que não haviam possessos. Né? Então, ele dizia que não havia pessoas possessos, sobre possessão, no sentido vulgar da palavra. E ele muda de opinião. Só que ele muda de opinião de uma forma bastante específica. Porque o possesso, a possessão, no sentido vulgar e no sentido que era utilizado na época, era o possesso, era uma pessoa que estava sob possessão de um ser, por exemplo, um diabo ou um demônio, né, que eu sei que vocês estudaram, né, a gente sabe que não existe, vocês bem estudaram isso nas semanas passadas, né? Então ele não se utilizava do termo possesso, por quê? Porque eles utilizavam possessão para esse domínio de um demônio sobre alguém, e também ele não utilizava o termo possesso, porque possessão dá a ideia de posse, como se um espírito pudesse dominar totalmente o corpo de alguém encarnado. Então, Kardec muda de opinião por quê? Porque o método de Kardec é através da observação.
Então, como é que Kardec trabalhou? Ele observava os fenômenos e, a partir daí, ele ia construindo a doutrina. Ele ia construindo a doutrina e construindo as ideias e catalogando as informações. Ele não tinha observado até então um caso de possessão. Quando ele observa, ele muda de opinião. Só que ele muda, ele passa a entender a possessão, mas ele destaca que é uma possessão parcial. Porque ele sabe, né, e ele vai desenvolver isso para frente, que não é possível que um espírito tome totalmente, 100%, o corpo de um encarnado. Então ele vai falar que há possessão, mas a possessão é parcial. Por isso que eu até grifei a palavra parcial. Né? Então foi essa que é a mudança de Kardec. Ó. Ele fala que há que pode haver verdadeira possessão, posto que parcial. Né? Então não vai ser uma possessão total. Pode continuar, Soraya, desculpa interromper. Eis um primeiro fato que o prova e apresenta o fenômeno em toda a sua simplicidade. Várias pessoas se achavam um dia na casa de uma senhora que é médium sonâmbula. De repente, ela toma atitudes absolutamente masculinas. Sua voz muda e, dirigindo-se a um dos assistentes, ela exclama: "Ah, meu caro amigo, como eu estou contente de te ver." Surpresos, pergunto o que isso significa, e a senhora continua: Como, meu caro? Não me reconheces? Ah, é verdade, estou coberto de lama. Sou Charles Z. A este nome, os assistentes se lembraram de um senhor falecido meses antes, vítima de uma apoplexia à beira de uma estrada. Ele tinha caído num fosso, de onde o haviam retirado coberto de lama. Ele declara que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora A, sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito, tendo-se renovado a cena vários dias seguidos, a senhora A tomava todas as vezes as atitudes e maneiras habituais do Sr. Charles, espreguiçando-se no encosto da cadeira, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de tal sorte que, não fosse pelas roupas, poder-se-ia crer estar em presença do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos em outras circunstâncias. Eis algumas de suas respostas. Já tomastes posse do corpo da senhora A? Já que tomastes posse do corpo da senhora A, poderias nele ficar? Não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. O que faz neste momento o espírito da senhora A? Está aqui ao lado. Olha-me e ri, vendo-me em suas vestes. Só um minutinho, Soraya. Então, vejam que interessante, né? Kardec, então, passa a entender pela possibilidade da possessão, porque ele passa a entender que é possível uma possessão parcial. Então, nesse caso, o espírito, ele tomou posse parcialmente, né, do corpo da senhora A, inclusive utilizando aí, né, os próprios trejeitos, né, a forma dele se espreguiçar, cruzar as pernas e tal, e também mesmo não tendo uma transfiguração. E aí, na pergunta que fizeram a ele, é se ele tomou totalmente o corpo da senhora A. Aí ele fala que não, mas que ele queria, né? Vontade não me falta. E por que que ele não tomou o corpo dela? Porque o seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Então, quando a gente tiver consciência da possessão, a gente tem que saber, e isso foi uma dificuldade que eu tive quando eu me tornei espírita, de saber que a pessoa continua ligada. Porque o que acontece? O espírito, ele não entra naquele corpo, né? Ele se liga no corpo. Ele se liga no perispírito da pessoa e transmite ali os movimentos. Então, havia aí uma possessão parcial, que é a forma de possessão possível, e que
E que nesse caso específico, a senhora A estava até rindo ali, estava perto dele vendo o que estava acontecendo, né? Então a gente tinha uma possessão, essa possessão sempre vai ser parcial, é impossível a possessão total. E aí a gente tem os casos também da possessão que a pessoa não está de acordo, né? É porque nesse caso aqui o espírito era até um espírito simpático, né? Não era um espírito que estava tentando fazer mal para a senhora A, né? Alguém quer fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Ok, uma pergunta. Como que fala que o espírito fala que o espírito da senhora A estava ao lado rindo? Então quer dizer que ele permitiu que houvesse essa possessão, né? No caso, se o espírito não tivesse permitido, não aconteceria. Então, eu acho, Lucélia, que o que acontece? A gente sabe que tem casos dessa subjugação, né, dessa possessão parcial, que a pessoa está tão fraca, né, está enfraquecida pelo desequilíbrio, que ela acaba permitindo essa conexão, e aí que se dá. Porque a possessão é a forma mais gravosa, né, vamos dizer assim, de obsessão, né? Que no livro dos médiuns ele tem a obsessão simples, a fascinação e na subjugação a pessoa está tão fragilizada pelo desequilíbrio e está tão imersa nos vícios e nos erros que o espírito obsessor também está, que ela acaba se tornando vítima ali. Ela não tem como resistir. Aí ela não consegue resistir por conta da fragilidade e do desequilíbrio. Entendi. Obrigada, Caio. Imagina. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quero falar oi para todo mundo e para você, Caio, dizer que eu estou com saudade. Agora que eu te vi aí, Ana. Tudo bom? Tudo. Oi, dona Ana, quanto tempo? Oi, Soraya. Então, eu dei uma afastada, mas eu volto logo, logo. Que bom. Sua vaga está garantida, fica Um tranquilo. abração para todos. Abraço, dona Ana. Para você também, Ana. Pode continuar, Soraya. Vamos lá. Estas conversas eram muito divertidas. O Sr. Charles tinha sido um boêmio e não desmentiu seu caráter. Dado a vida material, era pouco adiantado como espírito, mas naturalmente bom e benevolente. Apoderando-se do corpo da senhora A, ele não tinha qualquer má intenção, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação a que se prestava de boa vontade. É bom que se diga que ela não havia conhecido esse senhor e não podia saber de suas maneiras. É ainda importante notar que os assistentes nele não pensavam, portanto, a cena não foi provocada e ele veio espontaneamente. Aqui, a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria muito longa. No entanto... Caio, dá licença só um pouquinho, Soraya, Caio também. No caso aí dessa senhora, o Kardec está explicando aí, né? Não é que ela estava sofrendo, né? Porque ela era uma médium sonâmbula. E a médium sonâmbula é um tipo de mediunidade, assim, muito interessante, né? E ela, como diz, ela pode ver que ela ficava do lado rindo, achando graça, que devia ser muito engraçado mesmo. Eu imagino eu, mulher, e alguém emprestando meu corpo para alguém, a pessoa mexendo até no bigode e com jeito de homem, né? Pode ver que ela estava achando graça. Então, aí, no caso, ela não estava em sofrimento, como seria outro tipo de possessão, né? Eu acho que é dado ao tipo de mediunidade dela. Perfeito, Marlene. Aí até falo, de sorte que aquela senhora nada sofria com a situação. Aqui se prestava de boa vontade. Então é bem isso que você falou. Através da mediunidade dela, ela permitiu essa comunicação, né?
Ou seja, então o conceito de possessão, ele não está necessariamente ligado a um sofrimento, né? Ele é isso, Marlene. Soraya, é isso. É isso. Porque É que normalmente quando a gente fala possessão, eu confesso que eu também falo assim, mas não é, né? passa essa ideia, né? Hoje que a gente está vendo aqui que eu estou entendendo diferente também. O Tony está Mas me a lembrando aqui, ele está do meu lado, ele está dizendo assim, que o Berbel, aquele médico aqui de Franca, lá do IMA, ele fica às vezes mediunizado 12 horas fazendo os tratamentos, acaba sendo um tipo de possessão, porque o espírito, mais, né, ele não está em sofrimento, né? Mas não é obsessão. Não é no sentido de obsessão. Ele fala aqui que é uma possessão inocente, mais abaixo. É isso mesmo. Ele fala de possessão porque o espírito toma posse, né, do corpo da pessoa, mas realmente tem essa diferenciação aí que vocês bem lembraram. Bom. Opa. Oi. Tá tudo bem? Agora voltou. Aqui a possessão é evidente e ressalta ainda melhor dos detalhes, cuja enumeração seria muito longa. No entanto, é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Não acontece o mesmo quando se trata de um espírito malévolo e mal intencionado, porque ela pode ter consequências tanto mais graves quanto mais tenazes são esses espíritos, e muitas vezes torna-se difícil livrar o paciente que eles fazem de vítima. Aqui está bem clara a diferenciação aí que a Marleninha e a Ana comentaram, né? No caso que a gente está estudando aqui, não foi uma obsessão. Né? A possessão foi só pela posse do corpo, mas teve a concordância do médium. Mas também a possessão pode ser no caso de obsessão, quando toma, através da obsessão, né? Toma posse do corpo para o sofrimento da pessoa obsediada, né? Uma obsessão que a gente estuda no livro dos médiuns, né? Eu vou só, antes de você continuar, Soraya, dá licença, eu vou só ler um trechinho do livro dos médiuns que eu separei, que está de acordo com o que nós estamos vendo aqui, ó. É o capítulo 23 da obsessão, é só para esclarecer um pouquinho mais. É o item 241. Kardec fala assim, ó. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria, para nós, sinônimo de subjugação. Porque se a gente pegar o livro dos médiuns, ele só vai falar de obsessão simples, fascinação e subjugação, né? Mas aqui, para ele, a possessão seria o sinônimo de subjugação. E aí é por aqueles motivos que eu falei lá no comecinho, ó, por dois motivos. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. Porque o livro dos médiuns, ele foi escrito em 61, publicado em 61. E a gente está estudando a Revista Espírita de 63. Né? Foi quando Kardec muda de opinião. Então, até aqui, ele não usava o termo possessão de jeito nenhum. E aí ele explica o porquê que ele não usava. Por dois motivos, deixamos de adotar esse termo. O primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente votados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o A é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos no sentido vulgar do termo. Há somente obsediados, subjugados e fascinados. É que aí depois, através da observação, Kardec vê que quando a possessão, quando a subjugação é tão grande que a pessoa toma posse parcial do corpo, de quem está na situação passiva ali, aí por isso que ele muda de opinião e que nem está falando para nós aqui, né? Pode continuar. Tá. Eis um exemplo recente que observamos pessoalmente e que foi objeto de sério estudo na Sociedade de Paris.
a senhorita Júlia, doméstica, nascida na Saboia, com 23 anos de idade, de caráter muito suave, sem qualquer instrução, há algum tempo era sujeita a acessos de sonambulismo natural que duravam semanas inteiras. Nesse estado, ela ocupava assim seu trabalho habitual, sem que as pessoas suspeitassem de sua situação. Seu trabalho até era muito mais bem feito. Sua lucidez era notável. Ela descrevia lugares e acontecimentos distantes com perfeita exatidão. Há cerca de 6 meses, ela tornou-se presa de crises de um caráter estranho, que sempre ocorriam no estado sonambúlico, que de certo modo se tornara seu estado normal. Ela se torcia, rolava pelo chão, como se debatesse em luta com alguém que a quisesse estrangular, e, com efeito, apresentava todos os sintomas de estrangulamento. Acabava vencendo esse ser fantástico, tomava-o pelos cabelos, dava-lhe sopapos e lhe dirigia injúrias e imprecações, que quer dizer, desejar que algo mal aconteça, apostrofando-o, ou seja, afrontando, incessantemente com o nome de Fredegunda, infame, reagente, rainha impudica, atrevida, criatura vil e marchada por todos os crimes, etc. Pisoteava como se a calcasse aos pés com raiva e lhe arrancava as vestes. Coisa bizarra, tomando-se ela própria por Fredegunda. Dava em si própria redobrados golpes nos braços, no peito e no rosto, dizendo: toma, toma, é bastante infame, Fredegunda. Queres me sufocar, mas não o conseguirás. Queres meter-me em minha caixa, mas eu te expulsarei. Minha caixa era o termo de que ela se servia para designar o próprio corpo. Ninguém poderia pintar a expressão frenética com que ela pronunciava o nome Fredegunda, rangendo os dentes, nem as torturas que ela sofria nesses momentos. Um dia, para se livrar de sua adversária, ela tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Coisa não menos notável é que ela jamais tomou um dos presentes por Fredegunda. A dualidade estava sempre nela mesma. Era contra si mesma que ela dirigia o seu furor. Quando o espírito estava nela, e contra um ser invisível, quando dela se havia desembaraçado. Para os outros, ela era suave e benevolente, mesmo nos momentos de maior exasperação, irritação. Essas crises, verdadeiramente apavorantes, por vezes duravam horas e se repetiam várias vezes por dia. Quando tinha acabado de vencer Fredegunda, ela caía num estado de prostração e de abatimento de que só saía pouco a pouco, mas que lhe deixava uma grande fraqueza e dificuldade de falar. Sua saúde estava profundamente alterada, nada podia comer e por vezes ficava 8 dias sem alimento. Os melhores petiscos tinham gosto horrível para ela, que lhe faziam rejeitá-los. Dizia ela que era obra de Fredegunda, que queria impedi-la de comer. Dissemos acima que a moça não tinha qualquer instrução. Em estado de vigília, ela jamais ouviu falar de Fredegunda, nem de seu caráter, nem de seu papel, nem do papel que tinha tido. No estado sonambúlico, ao contrário, ela sabe tudo perfeitamente e diz ter vivido em seu tempo. Não era Bruneal, como a princípio se supôs, mas outra pessoa, ligada à sua corte. Então, olha que interessante esse caso de possessão aqui, né? Dessa moça, né? Esqueci o nome, da Júlia, né? Da Júlia. Ela estava sofrendo obsessão de um inimigo do passado, né? Quando ela viveu na época dessa Fredegunda, né? Fredegunda foi uma rainha e tal. Então ela sofria a possessão da Fredegunda e ela, num estado sonambúlico, ela lutava contra a Fredegunda. Ela se agredia, porque a Fredegunda estava tomando posse dela. Então ela chega a afirmar, né? Queres meter-te em minha caixa, mas eu te expulsarei. Porque no estado de sonambulismo,
ela conseguia participar daquilo, né? Ver a Fredegunda tentando tomar parte dela. E a Fredegunda toma parte do corpo dela porque, inclusive, altera o paladar dela. Né? Tem uma parte aqui que ela fala que comia alguma coisa aqui, ó. Os melhores petiscos tinham um gosto horrível para ela, que lhe faziam rejeitá-los. Dizia ela que era obra de Fredegunda, que queria impedi-la de comer. Então, Fredegunda, ao que parece aqui, estava tentando enfraquecer a Júlia, né? Tentando impedi-la de comer, porque, como eu falei um pouquinho antes, falando aqui com a Lucélia, quando a pessoa está, quanto mais em desequilíbrio, né, está o obsedado, mais posse o obsessor consegue tomar dela. Então, ela era, para com os outros, tranquila, calma. A Fredegunda, a gente consegue perceber que era nela mesma, porque com as outras pessoas, elas não chamavam ninguém de Fredegunda, apenas com ela mesma, né? Não dirigia a outras pessoas com esse termo. E, a princípio, acharam que podia ser esse Brunerot aqui, né? Mas ela, na verdade, era outra pessoa ligada à corte da Fredegunda, que era uma rainha abusiva, pelo jeito aí, né? Que maltratava as pessoas e tal. Alguém quer fazer algum comentário? Pode continuar, Soraya. Ô, Caio, Pode falar, por favor. uma coisa muito interessante é que eu estava ouvindo esses dias, faz algum tempo, uma psiquiatra comentando sobre um problema mental que chama dissociação conversiva. Né? Não é a esquizofrenia, onde a pessoa também tem outras personalidades. É uma patologia que ocorre, né? E por conta de um trauma, e a pessoa adquire, começa a falar como se fosse outra. Então, o que eu achei interessante é que o psiquiatra deixou bem claro que o psiquiatra consegue observar e perceber que é um problema patológico e não espiritual que tem a ver com possessão. Eu achei tão interessante o comentário, e nós estamos estudando hoje, que eu fiquei pensando. Ela fala que na palestra que é muito diferente, né? Uma situação da outra, né? É bem evidente, né? Então, hoje em dia, pode acontecer de uma pessoa estar com uma possessão sem ser patológica, porque ela falou que sabia diferenciar. Uhum. Percebe a pergunta? Não, sinceramente não. Você pode perguntar de novo, por favor? Hoje em dia pode haver algum tipo de possessão assim, igual é descrito, onde a pessoa vai sofrer, porque, ó, veja bem, a gente sabe que existe os psicopatas. São pessoas totalmente sem sentimento. Elas realmente não se importam com o outro e elas amam, né, a subjugação. Então, há a possibilidade que esses espíritos, quando desencarnam, podem usar de um processo de possessão, certo? Para exercer essa dominação relativa com as pessoas. Percebe a pergunta? Eu acredito que seja possível, sim. Não sei se alguém pensa diferente ou tem alguma opinião, mas eu acredito que pode acontecer, sim. É porque, como você falou, essa área eu desconheço, que existe uma patologia que pode ser até parecida, né?
mas que a própria médica diz que consegue identificar e diferenciar, né? Então, talvez no passado a gente misturava tudo, né? Mas se a medicina consegue fazer essa diferenciação, tudo bem. Mas eu acredito que esse tipo de obsessão é possível, sim. Não acho que ela tenha acabado ou diminuído por algum motivo ou outro. Não, pelo menos eu penso assim, né? Eu não sei se é o caso, mas uma vez eu conversei com um menino, um amigo da minha mulher, e ele falou para mim que quando bebia e discutia lá com a namorada da época, e ele falava que tinha outro nome, ela falou que ele tomava uns trejeitos diferentes e fazia coisas assim. Ele chegou a tirar a roupa na rua uma vez. Né? Eu não sei, não posso fazer julgamento, né? Não sei se ele estava alcoolizado ou se ele estava subjugado, né? Ou os dois, né? Provavelmente. Mas eu acredito que é possível sim. Não sei o que vocês acham aí. Eu fiquei pensando, né, que até um tanto quanto amedrontador, né, saber que no plano espiritual, porque aqui Kardec fala que são espíritos em desenvolvimento não tão perversos, mas no caso, esse espírito, né, que é ainda um psicopata, ele ainda está no processo de recuperação e ele vai para o plano espiritual da mesma forma que ele viveu aqui, né? Então é um tanto quanto, né? Mas também, Lucélia, a gente tem que ter em mente, né, que a gente dá para ver isso pelo livro dos médiuns, que a obsessão ela tem os seus degrauzinhos, né? Então, assim, não vai acontecer uma subjugação do dia para a noite. Uhum. É um processo, né? Então, a gente tem ali a obsessão simples, né? Que é essa rotineira que, né? Qualquer deslize nosso a gente acontece. Aí a gente tem a fascinação, né? Então, para a pessoa ficar subjugada, ela tem que estar bem num processo longo já, né? Entendi. Uhum. Sem nenhuma proteção moral, no caso, né? Na verdade, é o que nos protege, não é? Isso é. Uhum. Também, Entendi. né? Entendi. Acho que Porque entendi. quando a gente vai estudar obsessão, a pergunta é, né? Tem pessoas que estão no estado que precisam de auxílio, né? Que já estão, porque estão em desequilíbrio. Mas à medida que você se equilibra, tem até uma pergunta aqui no livro dos médiuns, que eu não vou conseguir achar agora, mas que, aliás, no livro dos espíritos, que Kardec pergunta, mas como que a gente vai se livrar dos obsessores? E aí os espíritos respondem, né? Com outras palavras, assim, não alimentando o que eles procuram. Né? Então, se eles estão procurando isso, eles estão procurando excesso de álcool, de raiva de raiva em você não dá isso para eles vão atrás de outro, não vão ficar ali insistindo. Vão se afastar, né? Interessante. Obrigada, Caio. Imagina. O Caio, aqui só para, assim, pensando um pouco no que a Lucélia falou, eu não sei se é isso, quando ela falou da conversão, eu conheci pelo menos 2 pessoas já com um diagnóstico de conversão. E eu já vi a pessoa na crise, inclusive uma das vezes, né, eu ajudei a socorrer, e essa pessoa, ela inicialmente, ela teve um diagnóstico de convulsão, porque parece uma convulsão, né? E aí, por diagnóstico, aí eles vão fazendo aqueles exames, o eletro, né? E vão descobrindo que não tem a evidência física, né? Da convulsão. Tanto que essa pessoa ela foi inicialmente tratada como uma paciente de convulsão. Até que, nesse percurso diagnóstico, eles falaram, olha, não é. E aí, sim, foi identificada a conversão, que, diferentemente da convulsão, ela é um transtorno psiquiátrico. E ele é desencadeado por um trauma emocional muito intenso na vida da pessoa.
no passado, normalmente até infância, e que essa pessoa, ela vai reprimindo isso e num dado momento isso se expressa dessa maneira. E quem já viu isso, eu não sei se alguém já teve essa oportunidade é muito a gente fica muito triste de ver, porque a impressão que você tem é que é bem clara de que, além de ter já talvez uma questão física, né? Porque o médico consegue identificar o transtorno, certamente tem ali alguma coisa de possessão. É algo assim inacreditável. E a pessoa que eu vi, assim, ela fica completamente, ela se contorce inteira, ela vira os olhos, a gente vai devagarzinho, né, acalmando, chamando ela para ela voltar, mas me parece, assim, para quem visualiza ali, né, obviamente o médico tem o diagnóstico, eu acho que tem já o processo físico, mas é difícil acreditar que não tem alguma coisa espiritual associada, né? E que possivelmente o espiritual levou o adoecimento do físico, né? A gente sabe que um pode levar o outro, né? É verdade. Então, os casos de conversão, eles são casos que chamam muito atenção e lembram muito uma condição de possessão. É interessante o que a Lucélia trouxe, me fez lembrar dessa experiência aí que eu tive, e é muito triste, assim, muito difícil, a pessoa sofre demais, né? É um sofrimento extremo. É porque, na verdade, ela não só tem essa manifestação convulsiva, mas ela pode manifestar outras personalidades, né, que é o caso que está falando. Ela também pode ter uma cegueira, ela pode não ouvir, ela pode não andar. São sintomas neurológicos que não são físicos realmente, né? Então, é realmente, como a Soraya falou, tanto quanto, né, assustador, né? É bem difícil. E essa pessoa, ela era evangélica. E eu lembro que a gente tentava conversar muito para que ela se apegasse à religião, né? Porque já que ela era evangélica, para ela buscar essa ajuda espiritual junto à religião dela, né? Para tentar ajudar nesse processo. Ela estava em tratamento, assim, mas lembra demais um quadro assim, esse quadro que a gente imagina, né? De possessão, a visualização disso lembra bastante, assim. É isso. Legal. Acho que você pode continuar, Soraya. Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Então, vamos lá. Outra observação, não menos essencial, é que, até o começo das crises, a senhorita Júlia jamais tinha se ocupado de espiritismo, cujo nome lhe era desconhecido. Ainda hoje, no estado de vigília, ela o ignora e não o aceita. Só o conhece no estado sonambúlico e depois que começou a ser tratada. Assim, tudo quanto ela disse foi espontâneo. Em face de uma situação tão estranha, uns atribuem o seu estado a uma afecção nervosa, outros a uma loucura de caráter especial, e força é convir que, à primeira vista, esta última opinião tinha uma aparência de realidade. Um médico declarou que, no estado atual da ciência, nada podia explicar semelhantes fenômenos e que não via qualquer remédio. Contudo, pessoas experimentadas no espiritismo reconheceram sem esforço que ela estava sob o império de uma subjugação das mais graves e que lhe poderia ser fatal. Sem dúvida, quem só a tivesse visto nos momentos de crise e só tivesse considerado a estranheza de seus atos e palavras, teria dito que era louca e lhe teria infringido o tratamento dos alienados, que, sem a menor dúvida, teria determinado uma loucura verdadeira. Mas tal opinião deveria ceder ante os fatos. No estado de vigília, sua conversa é a de uma criatura de sua condição e compatível com a sua falta de instrução. Sua inteligência é mesmo vulgar. Já a coisa é completamente outra no estado de sonambulismo. Nos momentos de calma, ela raciocina com muito senso, justeza e profundidade. Ora,
Seria singular uma loucura que aumentasse a dose de inteligência e discernimento. Aí aqui a gente começa a perceber que não era ela, né? Uhum, muito interessante. É. Só o espiritismo pode explicar essa aparente anomalia. No estado de vigília, sua alma ou espírito está comprimida por órgãos que não lhe permitem senão um desenvolvimento incompleto. No estado de sonambulismo, a alma emancipada está em parte liberta dos laços e goza da plenitude de suas faculdades. Nos momentos de crise, suas palavras e atos não são excêntricos, senão para os que não creem na ação dos seres do mundo invisível. Não vendo senão o efeito e não retomando a causa, eis porque todos os obsedados, subjugados e possessos passam por loucos. Nos manicômios houve, em todos os tempos, pretensos loucos dessa natureza, que seriam facilmente curados se não se obstinassem em neles ver apenas uma doença orgânica. Aqui, ó, isso realmente é verdade, né? Na família da minha esposa, tanto ela quanto eu somos de berço católico, né? Então, quando eu me tornei espírita depois dela, a família dela sempre falava isso pra gente. Ó, cuidado que espírita fica tudo doido. Era o que eles falavam pra a gente. Tem um parente que começou a mexer com o espiritismo e ficou doido. Foi pro hospital psiquiátrico. Então, assim, eu não conheço bem o caso, mas provavelmente uma pessoa que estava obsediada, né, e talvez até procurou ajuda no espiritismo, ou não sei como é que foi a história dele, foi dado como uma doença orgânica, né, algum problema de ordem apenas psiquiátrica, né. Então, com o nosso desenvolvimento, a gente consegue conhecer essas obsessões e descartar essas possibilidades aí, né? Pode continuar? Pode, por favor. Diante de tais fatos, como a senhorita Júlia não tinha recursos, uma família de verdadeiros e sinceros espíritas concordou em tomá-la a seu serviço, mas na sua situação ela deveria ser mais um embaraço do que uma utilidade, e seria preciso um verdadeiro devotamento para cuidar dela. Mas essas pessoas foram bem recompensadas, primeiro pelo prazer de praticar uma boa ação, depois pela satisfação de haver poderosamente contribuído para a sua cura hoje completa. Dupla cura, porque não só a senhorita Júlia se libertou, mas sua inimiga converteu-se a melhores sentimentos. Aqui, Eis, ó, desculpa, Soraya. Aqui, ó, isso aqui que eu acho mais bonito do nosso trabalho. Porque eu assisti a reunião de vocês semana passada, quando vocês estavam estudando a desobsessão dos padres, né? Se fazia, vocês até discutiram se ainda faz e tal, né? Que muitas vezes a busca, eu não sei se hoje é assim, né? Mas pelo menos que a gente viu em filme, que viu na literatura, é o padre tentando expulsar o espírito, né? Então, era com os métodos deles, ele dizia, sai daqui, né? Vai embora, né? O espiritismo não trabalha desse jeito. Porque o espiritismo, ele acolhe. É porque o entendimento é outro, né? Eles entendem que seria um demônio, a gente vê quem que é o obsessor. É um espírito, assim como nós. Né? Quem sabe se nós já não estivemos nessa situação, ser um obsessor forte de alguém. Então, como ela encontra essa família espírita, o que essa família espírita faz? A dupla cura, que é o que a gente busca fazer também nas nossas reuniões de desobsessão. Né? Muitas vezes acontece na reunião de desobsessão, o espírito falar assim, vocês estão aí cuidando dele, cuidando dela, aí o dialogador, o doutrinador geralmente fala assim, não, nós estamos aqui para cuidar de todo mundo, de quem vier aqui. Então, o trabalho do espiritismo aqui, né, dessa família espírita, né, que foi cuidar da Júlia, foi cuidar dela e também cuidar esqueci o nome dela, da rainha que estava praticando a obsessão, né? Mostrando para ela, provavelmente, que ela poderia ter uma vida melhor do que ela tem,
né? Sempre através do amor, sem aquela luta para expulsar ou para tirar, mas sim acolhendo e trabalhando com as duas. Eu acho isso muito, 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 muito bonito, né? Ô, Caio, Oi? se eu estiver errada, você me corrige. O que nós comentamos acima, né, que eu trouxe a respeito dessa patologia, né? Na verdade, o que acontece hoje? A medicina acaba cuidando só do lado físico, certo? É. Mas nós, enquanto espírita, a gente não pode entender que se a pessoa estivesse sendo amparada dos dois lados, o processo de recuperação seria muito maior e mais viável, porque, de certa forma, não se pode muito dissociar, né, ah, O os físico do dois. espiritual, né? Isso, não é? Porque eles vão afirmar que é apenas físico, certo? Mas a gente não sabe até que ponto, não é? Se eu É. estiver errado, me Não, corrija. é porque é uma ligação direta, né? Corpo e espírito, Uhum, né? A gente sabe que é, as nossas patologias, né, ou elas têm origem, ou elas são agravadas pelo nosso estado mental, né? E só que, sim, a gente tem que ter na mente o seguinte: por enquanto, no nosso estágio evolutivo, é cada um na sua área, né? Assim, então, uhum, eu acho que não seria, até pensando na parte jurídica, um médico não pode encaminhar um paciente psiquiátrico para um centro espírita, por exemplo. não, não pode. Não pode fazer isso, Não, né? Do mesmo não, jeito que os trabalhadores espíritas não podem, não devem solicitar de uma pessoa que está procurando ajuda que ela abandone o acompanhamento médico, com certeza. né? Mas Uhum, com certeza, o trabalho dos dois lados conjuntamente seria melhor, né? porque o nosso estado espiritual, o nosso estado mental, ele interfere diretamente no nosso físico. Tanto que Uhum, hoje, sem entrar em religião, mas médicos eles receitam muita coisa sentimental, né? Então eu tive um estresse no trabalho uma vez, eu estava muito estressado e o médico me falou: você precisa de umas férias. E nas suas férias vai fazer o que você gosta, vai fazer coisa boa, vai fazer coisa que te deixa leve, né? Então assim, ele me receitou um estado mental, porque eu não estava bem fisicamente. Ele poderia me dar um remédio, um calmante, não sei, né? uhum, Mas com certeza o trabalho dos dois lados ele é um trabalho duplo, né? O resultado provavelmente será mais seria eficaz, né? melhor, mas Eu acredito que sim. uhum. Quem sabe dizer no futuro? Ah, não, vamos chegar lá. Vamos. Então, vamos chegar lá para conseguir fazer essa dobradinha aí, né? Talvez demore um pouquinho, mas nós estamos andando para frente. Vamos lá. Bom, vou continuar. Eis o que testemunhamos numa dessas lutas terríveis, que não durou menos de 2 horas, quando pudemos observar o fenômeno nos mínimos detalhes e no qual reconhecemos uma analogia completa com o dos possessos de Morzine. A única diferença é que em Morzine, os possessos se entregavam a atos contra as pessoas que os contrariavam e que eles falavam do diabo que eles tinham em si, pois os haviam persuadido de que era o diabo. Em Morzine, a senhorita Júlia teria chamado Fredegunda de diabo. Num próximo artigo, exporemos com detalhes as diversas fases desta cura e os meios para isto empregados. Além disso, reportar-nos-emos as notáveis instruções que os espíritos deram a respeito, assim como as importantes observações a que deu lugar relativamente ao magnetismo. Aqui tem só uma notinha que fala sobre esses estudos dos processos de Morzine. Eu vou ser sincero que eu não me aprofundei
nesse caso, mas é um caso de um fenômeno coletivo, né, de possessão coletiva, né? E aqui eles denominavam os obsessores de diabo, porque foi assim que os obsessores se apresentaram e convenceram eles, né? Então, ele fala, né, que se a senhorita Júlia estivesse em Morzine, se fosse o caso, ela teria chamado Fredegunda de diabo, né? Porque é assim que os obsessores estavam se apresentando. Muito bom. Deu em ciminha, que aqui termina o artigo, e aí na semana que vem vocês continuam no próximo artigo. Vou deixar até anotadinho aqui para o Mário. Alguém quer fazer algum comentário, falar alguma coisa nesses minutinhos finais? Fique à vontade. Todo mundo quietinho, né? Mas é muito interessante a gente fazer esse estudo da Revista Espírita, né? Porque ele traz casos concretos e a partir daí a gente consegue desenvolver os conceitos, né? E desenvolver as obras de Kardec, né? Para mim, especialmente, né? Que eu não posso estar toda a parte aqui, mas ter feito esse estudo foi muito bom para a gente entender realmente duas coisas que eu achei muito bonitas. Primeiro, a humildade e o compromisso com a ciência que Kardec tem. Se fosse orgulhoso e que se não tivesse compromisso, ele poderia ter ficado quieto, né? Não mudado de opinião, como ele fez no começo do artigo, né? No livro dos médiuns, que ele publica em 61, ele não utiliza o termo possesso, e aí depois ele revê. E para a gente admitir que está errado, tem que ser muito humilde, especialmente para um estudioso e para alguém que está publicando livros, né? Kardec não, ele faz exatamente o contrário. Ele fala, gente, eu mudei de opinião. E não só muda de opinião, mas como deixa claro o porquê que ele mudou de opinião, né? Que ele vai falar que ele acredita a partir da observação desses casos que há sim a possessão de forma parcial, né? Porque o espírito do obsedado ele nunca sai totalmente do corpo, né? Imagina se isso fosse possível, né? Eu sofro uma obsessão e um outro espírito toma conta de mim e eu vou para o plano espiritual e ele vem para o meu corpo. Não faria sentido nenhum, né? Até dentro da lógica da reencarnacionista e tudo mais. Então, Kardec, para mim, esse estudo foi muito bonito por isso, por ele apresentar a mudança de opinião dele e também de deixar claro essa forma de possessão, né? De deixar claro o que acontece, né? E deixar clara a forma de cuidar dela. Eu acho que mais para frente ele vai falar um pouco mais disso, do processo, da obsessão e das formas de cura, né? Mas só ele demonstrar, né, como é que se deu essa obsessão, as particularidades, e também depois encerrar dessa forma linda, falando que o tratamento é feito não só no obsediado, mas também no obsessor, aí a gente vê realmente aí a aplicação da lei moral, né, da igualdade, né, e da lei do amor, né? Você amar aquele que agride é muito mais difícil, né? E é assim que o Espiritismo trabalha, né? A gente ama tanto o obsediado, como o obsessor, como quem está bem, né? Como quem não está bem. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma coisa? Não? Ficou claro, Caio. Muito bom o estudo, né? Ah, que bom, Verinha. Muito bom. Ô, Verinha. Oi? Você pode fazer a prece para nós, por favor, então? Alguém abriu o microfone? Quer fazer algum comentário? Não? Eu queria dizer que realmente foi excelente, Caio, desculpe, e agradecer, como sempre, você é ótimo. Ah, imagino. Eu que agradeço, porque aí a gente é obrigado a estudar, né? Tem que apresentar. Então você é obrigado a estudar, não dá para fugir. Eu que agradeço a receptividade de vocês. Então, Caio, segunda-feira eu não estive com vocês, a minha internet deu problema. Agora, o Antônio já postou e eu vou estudar para eu não perder o andamento do estudo de segunda, sabe? Isso aí.
E todo mundo está convidado, viu? Quem não participa, quiser participar, a gente está a segunda-feira às 8 horas. Tem bastante gente aqui que estuda com a gente lá, o João, a Vera, a Zilda, a Nória. Aí vocês fiquem à vontade para aparecer lá também. Certo.